Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André e eu estou aqui hoje para corrigir, fazer a correção do vestibular da Univesp, que aconteceu esses dias aí atrás, né? Então, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre o vestibular, né? As questões de biologia, que eu achei que foram questões bem interessantes. Eu queria fazer alguns comentários sobre elas. Eu pertenço ao grupo de alunos da Univesp chamado Univesp Helpers. Eu sou aluno da Univesp, sou um produtor de conteúdo para ajudar outros alunos da Univesp e futuros alunos igual a vocês que prestaram vestibular agora, tá bom? Eu peço para vocês que vocês deem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Eu também produzo vídeos de matemática básica e exercícios de genética, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no vestibular, pessoal? Vamos ver mais ou menos do que a Univesp tratou dessa vez, tá bom? Vamos lá na prova? Então vamos lá para a gente poder já começar a comentar. Lá, isso. Vamos já projetar para vocês verem. Pessoal, essa é a questão número 44 da prova, né? A figura ilustra a organização molecular de 3 polissacarídeos presentes nos seres vivos. Pessoal, polissacarídeos são açúcares bastante complexos, tá? Polissacarídeos são açúcares formados pela união de várias moléculas de glicose. Então, você pode dizer que isso daqui, né? Esse polissacarídeo, ele é um polímero de glicose. Então, essa é uma coisa que vocês podem dizer. O que é um polímero? É a união de várias moléculas de glicose, como nós estamos vendo aqui. Esse polissacarídeo é a celulose. Tá, pessoal? Celulose, em geral, ela está presente nos vegetais. Tá? E aí ele mostra um outro polissacarídeo e fala para nós sobre o amido e o glicogênio. Em geral, pessoal, polissacarídeos, eles têm uma função. No caso da celulose, ela tem uma função estrutural. Ela forma a estrutura dos vegetais. Enquanto o glicogênio e o amido, eles são polissacarídeos de reserva energética. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito claro para vocês. Apesar deles serem polímeros de glicose, né? Então, plural aqui, polímeros de glicose, eles, na verdade, têm funções biológicas diferentes. Então, a Univesp diz que você tem aí a organização molecular de 3 polissacarídeos presentes nos seres vivos. Assinale a alternativa que apresenta o polissacarídeo associado a grupos de seres vivos em que é encontrado, ou que são encontrados, né? Pessoal, a celulose, ela é presente no reino Plantae, que são os vegetais, mas não no Monera. Monera não possui celulose. Então, essa já não pode ser de cara. Podemos tirar a alternativa A. A alternativa B, amido nos reinos Plantae e Protista. Pessoal, o reino Plantae pode ter amido. Vamos pegar, por exemplo, a mandioca. Ela tem amido na sua raiz, que é um amido de reserva, né? Um amido de reserva. Mas o reino protista, que são os protozoários, não possuem amido. Então, isso aqui também não é válido. C. Celulose nos reinos Monera e Fungi. Pessoal, o reino Fungi, ele não possui celulose, tá? O reino Fungi, ele não possui celulose. Tá? Então, já não pode mais ser a C. Bem, glicogênio nos reinos Animalia e Fungi. Sim, pessoal, seria a alternativa D. Porque tanto nos animais quanto nos fungos, o amido, o glicogênio, melhor dizendo, desculpa, ele é um polissacarídeo de reserva.
tá? O amido é um polissacarídeo de reserva. Então, é uma reserva energética para esses animais. E amido nos reinos Animalia e Plantae. Pessoal, os animais eles não fazem reserva de amido, tá? Nós fazemos reserva de glicogênio, não de amido. Então, isso aqui também não poderia ser. Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado. E essa questão foi uma questão que tratou, na verdade, de uma certa maneira, mais de bioquímica, né? Bioquímica, basicamente. Tá certo? Então, o glicogênio é encontrado nos animais e nos fungos como se fosse um polissacarídeo de reserva. O glicogênio é um polissacarídeo, como o amido também o é, como a celulose também o é. Tá certo? Então, a alternativa D de dado. Questão 45, pessoal. A figura ilustra a organização interna de uma célula eucariótica. Primeiramente, pessoal, uma célula eucariótica é aquela que possui carioteca. O que isso quer dizer? Que é uma célula que tem um núcleo cujo material genético está envolto por uma carioteca, por uma membrana. Essa membrana, vou colocar aqui, corrigir, né, para a gente poder corrigir direitinho aqui. Essa membrana que vocês estão vendo aí, ela seria a carioteca. A carioteca seria essa membrana que envolve o material nuclear, certo? E aí ele vai mostrar para a gente uma série de organelas dessas células, né? Ele mostra o complexo de Golgi ou golgiense, ele mostra o retículo endoplasmático rugoso, o núcleo, a membrana nuclear, que é a carioteca, que é membrana nuclear eucarioteca, ribossomos, retículo endoplasmático liso, lisossomos. Bem, então vamos lá. Uma das diferenças observadas na célula eucariótica animal em comparação com a célula procariótica é a presença de... Pessoal, ele quer que você faça uma diferença entre célula eucariótica e procariótica. Então, o que ele quer que você faça, na verdade? Ele quer que você compare essas duas células aqui. Vou começar da alternativa E, depois eu vou explicar por quê. Então ele está... Veja bem, vamos prestar muita atenção. Ele quer que você... Uma das diferenças observadas na célula eucariótica animal em comparação com a procariótica é a presença de... Ou seja, o que a célula eucariótica possui... Muito cuidado com a interpretação, hein, pessoal? Que a procariótica, ela não possui. É isso que o carinha quer saber. Pessoal, ela possui parede celular? Não. Parede celular, pessoal, a célula procariótica possui, mas a célula eucariótica não possui parede celular. Então, aí não pode ser. A D, clorofila. Pessoal, célula procariótica não possui clorofila. Bactéria não faz fotossíntese, tá certo? Ribossomos, pessoal. Ribossomos é uma das poucas organelas que bactéria possui. Uma das poucas organelas que bactéria possui, que é procariótica, né? Um exemplo de procarioto é a bactéria. Quem são as células eucarióticas? São as células vegetais, as células dos seres humanos. A célula procariótica, a célula bacteriana, por exemplo. Pessoal, material genético circular é uma coisa muito típica de célula procariótica, muito típico de bactéria, tá? Então não é nenhuma dessas. Então só sobrou A. Então vamos ver A. Um sistema de endomembranas que delimita as organelas. Verdade, pessoal.
Verdade. Então, uma das diferenciações eucariótica é um sistema de endomembranas que delimita as organelas. Essa seria a resposta correta. E eu vou mais longe. Que delimita as organelas mais quem? Mais o DNA. Que aí você teria a carioteca. A carioteca é uma endomembrana também. Essa alternativa ficaria mais completa se ele colocasse assim: um sistema de endomembranas que delimita as organelas e o material genético, que no caso dos vegetais e dos mamíferos ou dos animais é o DNA, que é a carioteca. Essa membrana que envolve o material genético é a carioteca. Então, a alternativa correta é a alternativa A, de amor. Essa é uma questão que está envolvendo o quê, pessoal? Basicamente, ela está envolvendo citologia e um pouco de zoologia também, quando ela compara dois tipos celulares, mas muito mais citologia. Tá bom? Então, a prova tem que estar equilibrada aí, né? Já tinha feito a outra, marcamos a alternativa, muito bem. A produção de pães e iogurtes envolve a participação de micro-organismos para a realização de processos metabólicos. Essa é a questão 46, né? Nos pães, esses micro-organismos geram substâncias relacionadas ao crescimento da massa. Então, nos pães, é o crescimento da massa. E nos iogurtes promovem a aglutinação de proteínas do leite. Os micro-organismos que atuam nos processos citados são. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a pensar o seguinte. A. Os fungos e as bactérias na fermentação etílica, tanto dos pães como do leite. Primeiro que, na verdade, fungo ele não é usado nesse tipo de processo. Quem é usado nesse tipo de processo, pessoal, são bacilos. Lembra dos lactobacilos lá? Bacilos, leveduras, fungos, não. Tá? As leveduras na fermentação etílica dos pães e os bacilos na fermentação láctica do leite. Então vamos lá, pessoal. Vamos guardar essa B e vamos ver as outras. Os fungos. Já a gente falou que fungo não é usado em processos de fermentação. Pelo menos desse tipo, nos pães e no leite, né? Os cocos. Pessoal, cocos são bactérias com formatos de bolinhas, de coco. Coco, não é fruta. Coco. Bacilo é uma bactéria que tem a forma de bastonete. Tá? Então não pode ser isso aqui também, porque os cocos não são usados. Em geral, os cocos produzem, estão causadores de doenças, inclusive, né? Uma meningite e coisas do tipo. Tá? Aí você tem os fungos e as bactérias na fermentação acética. Não, pessoal. Primeiro que aqui o errado já é o fungo. Segundo, fermentação acética é para formar o ácido acético, né? Não tem nada a ver com pão. Pessoal, a fermentação, ela pode ser de dois tipos, tá? A fermentação, ela pode ser láctica e ela pode ser alcoólica. Ela pode ser láctica e alcoólica, tá certo? Por isso que a alternativa B é a alternativa correta. As leveduras na fermentação etílica dos pães, né? Produz álcool, né? E aí você expande, né? Porque ela é uma fermentação etílica que produz gás, que produz CO2, e esse CO2 é que faz a massa expandir. Então é o CO2 que causa o crescimento aqui da massa do pão. E
os bacilos na fermentação láctica. Lactobacilos. A fermentação láctica produz o ácido láctico, né? Não produz gás carbônico. Perfeito? Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Pessoal, essa questão envolve o quê, na verdade? É mais uma questão que envolve bioquímica, de uma certa maneira, né? Envolve um pouco de bioquímica e envolve um pouco de zoologia também, mas muito mais bioquímica. Tá? A prova está relativamente equilibrada, tá certo? Vamos ver a questão 47. Pessoal, a questão 47 é um tipo de questão que vocês veem muito lá no ensino médio, né? Isso aqui é uma figura, pessoal, que está ilustrando uma divisão celular. Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo. Tá? Uma divisão celular. Pessoal, isso daqui é uma anáfase. Tá? Professor, como o senhor sabe que é uma anáfase? Porque você está tendo o encurtamento das fibras do fuso e a separação das cromátides irmãs. Então, está tendo a separação das cromátides irmãs. Uma coisa aqui, pessoal, é certa. Tá? Ou essa é uma análise, ou essa é uma anáfase da mitose, ou ela é a anáfase 2 da meiose. Uma, ou é isso ou é outra coisa, é outra possibilidade. Então vamos ver? A análise das cromátides em processo de separação permite afirmar que se trata de meiose que gerará 4 células filhas com um cromossomo cada. B. Mitose que gerará 2 células filhas com 2 cromossomos cada. Então vamos lá. Pessoal, meiose que gerará 4 células filhas com um cromossomo cada. Não. Se vocês virem bem, tá vindo 4 cromossomos para cá e 4 cromossomos para cá, não duplicados. Então, isso aqui não tem nada a ver. Mitose que gerará 2 células filhas, tá certo? Com 2 cromossomos, não, com 4, pessoal. Aqui vai gerar 2 células filhas com 4 cromossomos cada. Isso aqui tá errado. Meiose que gerará 2 células filhas com 2 cromossomos cada, não. Se fosse uma meiose, pessoal, primeiro que isso aqui fosse uma meiose, ia gerar. A meiose ela gera 4 células filhas, não 2. Ela gera 4. Tá? Geraria 4 aqui. É como na alternativa A. Com um cromossomo cada, não, com 4. Porque do jeito que tá, a divisão está aí, seria 4, né? Mitose que gerará 2 células filhas, correto? Correto. Com 4 cromossomos cada, exatamente, pessoal. Exatamente isso. É isso aí. A alternativa correta é a alternativa D, de dado. Deixa eu ver se eu marquei a alternativa na outra. Marquei. D de dado. Tá? Porque aqui você vai. Aqui vai gerar uma célula com 4 cromossomos. E aqui outra célula com 4 cromossomos, que seriam esses daqui. Certo? Então, alternativa D de dado. Essa é uma questão clássica, pessoal, de citologia. Tá? De citologia. Que é um conteúdo bem importante para nós, né? 48, pessoal. Essa questão 48, essa questão é uma questão de genética, tá? Não precisa nem ler a questão que você já vê que ela é de genética.
E é uma questão que envolve alelos múltiplos, é uma questão que envolve probabilidade, tá? E envolve o que nós chamamos de uma coisa que o pessoal fala, entre aspas, de regra do E da genética. Então vamos lá, pessoal. Exercício de genética a gente tem que ler com calma e ver todas as informações, né? Considere um casal, então é um casal, cuja mulher, que esse é o símbolo, é heterozigota para os dois pares de alelos. Então, ela é heterozigota para os dois pares de alelos que condicionam o fenótipo sanguíneo A e RH positivo. Então, ela é sangue A, RH positivo. E o homem, tem um homem aqui, também heterozigotos nesse lote. Então, ele é igual à mulher. Só que o sangue dele é tipo B e ele é RH positivo. Então, ele é sangue B, RH positivo. Aí a pergunta é sobre a geração F1. Essa é a geração parental ou geração 1. E essa é a geração F1 ou 2. Você usar 1, você vai usar 2. Você usar parental, você vai usar F1. Ele quer saber qual a probabilidade do nascimento de uma criança. A princípio, essa criança, ele não fala se é homem ou mulher. É de uma criança, né? Aqui. Eu estou fazendo um losango aqui porque a gente não sabe se é homem ou mulher que ele está falando. Fala uma criança que seja sangue O e que seja RH negativo. Pessoal, isso daqui é mais fácil de você fazer se você definir os genótipos dos pais e fazer os cruzamentos de maneira separada. Então vamos lá, pessoal. Vamos mudar até a cor da caneta. Eu vou fazer, ó, para o tipo sanguíneo eu vou fazer azul. Então vamos pensar primeiro no tipo sanguíneo do indivíduo, né? Deixa eu só arrumar aqui um negócio rapidinho. Aqui ficou B, né? É BRH negativo. Pronto. Então vou fazer azul aqui para o tipo sanguíneo, tá? Veja bem, pessoal, se a mulher é A e heterozigota, então ela é isão A, izinho, tá? O izinho seria para sangue O, lembra? E o pai, ele é B, heterozigoto, então ele é isão B, izinho. Porque é isão, porque é um alelo múltiplo, né? A gente coloca o A em cima do isão e o B em cima do izinho. Então vamos fazer o cruzamento para o tipo sanguíneo? Vamos fazer ele aqui, ó. Tá? Fazer um tabuleirinho aqui. Bonitinho, com calma. Então vamos lá. Então aqui você vai ter o pai. E aqui você vai ter a mãe. Tá? E aí você vai colocar os gametas do pai. O pai é isão B, izinho. E a mãe é isão A, izinho. Então vamos lá. Isão A, isão B. Isão A, izinho. Isão B, izinho. Izinho, izinho. A criança, ela vai ser sangue tipo O, pessoal, apenas aqui, que é o izinho, izinho. Então, a probabilidade do filho ser sangue tipo O, ela é de 1/4. Ela é de apenas 1/4. Vamos fazer o fator RH? Então, vamos fazer o fator RH.
Vocês vão ver que é muito parecido. Quem já tem muita prática, não precisa nem fazer. Eu vou fazer de preto agora. Aqui, ó. Então, vamos lá. Como que é o genótipo? Se ele é RH positivo heterozigoto, tem que ter um Rão e um Rinho. E o pai também é Rão e Rinho. E aí você vai fazer o tabuleiro de novo. Fazer um tabuleirinho de novo aí. Tá? Logicamente, na prova, vocês fazem tudo mais rápido, né, pessoal? Bem mais rápido. Para dar tempo, né? Senão, o tempo se esvai. O pai produz gameterrão Rinho, a mãe produz gameterrão Rinho. Então, o filho pode ser Rão, Rinho, Rinho e Rinho. Então, a questão é, onde o filho é negativo? Onde ele for Rinho. E onde ele é negativo? Ele é negativo aqui, ó. Aqui ele vai ser RH negativo. Então, qual é a probabilidade dele ser RH negativo? É 1 em 4. Mas a pergunta do problema não foi essa. E aí eu vou fazer a pergunta do problema aqui, pessoal. Vou usar até uma outra cor. Vou usar até aqui o verdão, para a gente poder... A pergunta do problema é: qual é a probabilidade dele ter o sangue tipo O e ser RH negativo? Essa é a pergunta do problema. Isso vai ser igual a quanto, pessoal? Ó, esse E nos remete à chamada regra do E. Porque esses eventos, eles são independentes. Eles não estão ligados. O indivíduo pode ser O, ou pode ser A, ou pode ser B, pode ser AB. E o positivo ou negativo não está ligado assim. Ah, se o indivíduo é O, ele tem que ser RH negativo. Não, ele pode ser positivo também. Então, por que diz a regra do E? Você tem que multiplicar a probabilidade dele ser sangue tipo O pela probabilidade dele ser negativo. Isso nós temos, não temos? Qual é a probabilidade dele ser sangue tipo O? 1/4. Qual é a probabilidade dele ser RH negativo? 1/4. Então, a probabilidade de ser as duas coisas é 1/4 vezes 1/4, que é 1/16 avos. Isso aí é a alternativa E de elefante. E de regra do E. Tudo bem, pessoal? É uma questão típica de genética que envolve tipo sanguíneo, que é um alelo múltiplo, né? E o RH, que tem uma herança já, primeira lei de Mendel simples. Certo? Essa questão aqui, pessoal, vou até manter o verde da ecologia, né? Essa questão aqui, pessoal, ela é uma questão de ecologia típica. E eu vou mais, ela é uma questão sobre relações ecológicas. Então vamos ver. Pessoal, essa fotografia ela mostra algas zooxantelas dentro de um coral, que é um quinidário marinho. Pessoal, alga e coral são grupos de indivíduos diferentes. Então, uma relação ecológica, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser intraespecífica, vou colocar só o intra, se os indivíduos tiverem a mesma espécie. E ela vai ser interespecífica se eles forem de espécies diferentes. Então, essa relação ecológica aqui, ó, a presença dessa alga no interior dos quinidários, né, indica uma relação ecológica. Pessoal, de cara eu falo para você que eles são de espécies diferentes. Então, isso é uma relação
interespecífica. Então, onde tiver intraespecífica, você pode descartar. Então, sobrou quantos interespecíficos? O A, alternativa A, C e E. Agora vamos lá, pessoal. A gente precisa de integrantes conhecimentos, tá? Pessoal, o que é uma colônia? Os corais, né, que são os quinidários, eles formam colônia. Colônia, pessoal, são indivíduos da mesma espécie que ficam unidos anatomicamente. Então, eles são unidos anatomicamente. E eles são da mesma espécie. Então, é uma relação intraespecífica a colônia. Então, a colônia ela é intraespecífica. Então, a colônia, ela nunca, na verdade, ela vai ser uma relação interespecífica. Então, a E tem vários erros, né? Isso aqui nunca vai ser uma relação interespecífica. Sobrou quem, pessoal? Sobrou o A e sobrou o C. O que a gente sabe da relação das zooxantelas com os corais, pessoal, é que as algas zooxantelas fazem fotossíntese e produzem a energia para o coral. E o coral produz gás carbônico para a alga. Isso jamais será uma relação de parasitismo, porque o parasitismo é uma relação interespecífica? É. Mas é uma relação onde alguém tem prejuízo, alguém está perdendo. Porque isso aqui é uma relação desarmônica. Então, a gente sabe que, como uma alga produz, ela faz fotossíntese e produz energia para o fungo, para o coral, desculpa, para o coral. E o coral, né, que produz a energia, e o coral produz o CO2, que vai ser usado pela alga. Então, isso é uma relação harmônica, interespecífica, ou seja, de espécies diferentes. Harmônica, porque não há prejuízo entre nenhum deles. E ela é uma relação de mutualismo, ou seja, os dois se ajudam mutualmente. Então, a alternativa correta é a alternativa A de amor. Pessoal, vamos lá fazer um balanço do que eu achei dessa prova, né? É uma prova, então, que vai da questão 44, 45, 46, 47, 48 e 49. São 6 questões, sendo uma de bioquímica, uma de célula, né? Eucariótica, procariótica, citologia e zoologia, uma de novo de bioquímica e zoologia, uma de citologia, uma de genética e uma de ecologia. Então, a prova estava relativamente bem equilibrada, com assuntos que são assuntos... Existem assuntos que são bem tradicionais na biologia, né? Como divisão celular, como genética. E essa questão aqui é uma questão bem atual, porque ele fala muito dos recifes de corais, da morte dos recifes de corais, tá? Então, eu achei que foi uma boa prova, certo? Um aluno bem preparado, ele conseguiria tranquilamente resolver essa prova. Na verdade, eu não sei quanto tempo eu estou com vocês aqui, mas uma pessoa mais rápida resolveria muito mais, um aluno na prova, muito mais rapidamente. Eu aconselharia a pessoa a começar pelas questões mais fáceis e fazer como a última questão a ser feita, eu faria de genética. Então, eu faria todas e deixaria a questão de genética por último. Então, leitura do enunciado é muito importante, com atenção. Se perceberem que os enunciados não são tão longos, mas alguns são mais longos. Então, é uma prova muito bem feita, com questões tradicionais e questões atuais, tá bom? Eu espero que vocês tenham tido sucesso nessa prova e eu espero que nós nos tornemos colegas da Univesp. Se você vier para o eixo da computação, você será meu colega mais próximo, tá certo? Então, pessoal, um forte abraço e tudo de bom para vocês.